quando sai um governo corrupto, também vai acabando a mamata. Pois bem, sai o governo Bolsonaro e os mamateiros, aqueles que mamavam muito nas tetas gordas do governo, que estavam bem, olha, estavam distribuindo dinheiro para todo mundo, esses começam a perder seus carguinhos e seus empregos. Olha só, tem vários programas na TV aberta e também canais de TV fechada em rádios no Brasil que só são sustentados porque nos intervalos comerciais há massivos comerciais de ministérios do governo Bolsonaro, de estatais controladas pelo Bolsonaro ou de empresas que estão levando muito no governo Bolsonaro e aí patrocinam esses programas. Vários programas com audiência baixíssima para os seus horários, até para os canais de TV onde estão, e que são sustentados única e exclusivamente porque seus apresentadores defendem o Bolsonaro e são bolsonaristas. Pois bem, com o final do governo, o que acontece é que a tetinha seca. Quando a teta seca, não tem, o bezerro vai ter que passar fome. No caso, tem vários aí. Olha só, a Jovem Pan começaram a rolar cabeças na Jovem Pan. Foi o Augusto Nunes, Fiuza, foram vários aí. A Ana Paula Henkel também, que é uma das piores de lá também, ela se demitiu. Ela diz que se demitiu, mas dizem lá que na verdade ela ia ser demitida. Ela se demitiu antes, para não ficar com aquela, fui demitida. Não, eu saí porque quis, porque como demitiram meus amigos, eu saí. Não, ela era próxima. Então, quando ela foi avisada, ela resolveu se adiantar. Então, todos já saíram, já estão saindo, estão fazendo uma limpa lá na Jovem Pan para tentar fazer um rebranding. Rebranding é um termo em inglês que é usado no marketing quando uma marca está tentando mudar. Muda o logo, no caso não vai mudar o logo, mas geralmente uma marca muda o logo, muda o seu slogan, muda a maneira como se comunica com o público-alvo. Para quê? Para tentar, geralmente quando uma marca é cancelada, alguma coisa assim, para tentar fazer as pessoas esquecerem. É o que a Jovem Pan está fazendo. Vamos tirar aqui os bolsonaristas, deixar um ou dois, porque eles, os donos da emissora, são fascistas mesmo, e vamos mudar o resto. Ok, só que não é só a Jovem Pan, não. Na Rede TV, tinha um bolsonarista lá que no começo eu pensava, como é que esse cara consegue ter emprego na TV aberta? Depois, quando eu te falo aqui que o governo Bolsonaro e as empresas, aí várias empresas de donos bolsonaristas pagam acima do valor de mercado para manter esse pessoal lá, fica tudo claro. Na Rede TV tinha um que foi escorraçado da Bandeirantes porque não dava audiência nenhuma. Ele chegou a dar traço de audiência na Bandeirantes. Traço de audiência na Bandeirantes é um negócio assim, se não for num horário muito ruim, não existe. Bandeirantes não é um canal tão pequeno para dar traço. Às vezes dá 1 ponto, 0.8, ok, mas traço não. É o Lacombe. O Lacombe ele foi demitido da Bandeirantes porque ele chegou a levar o Alan dos Santos no programa dele, e eles ficavam lá todo domingo, se eu não me engano, à noite na Bandeirantes, até o que um dia deu traço de audiência. Foi demitido. Logo que ele foi demitido, a Rede TV o contratou. Vamos lembrar, parte do Bolsonaro se tornar famoso, aconteceu na Rede TV. Ele deu uma entrevista para Luciana Gimenez, que inclusive é a mulher do dono da emissora. E ali o Bolsonaro começou a ficar mais famoso com as abobrinhas dele. Ok. A Rede TV é bolsonarista, o dono da Rede TV adora o Bolsonaro, o vice-presidente da Rede TV, ele é bolsominion raiz, assim, fascista, daquele tipo lixo tóxico. Então o que eles fizeram? Contrataram o Lacombe imediatamente. Ok. O Lacombe começou um programa dele na Rede TV, só que o programa do Lacombe não é que dá tracinho às vezes, só dá tracinho. Só, desde que ele estreou, ele não saiu do traço. A maior audiência do Lacombe foi quando ele conseguiu 1 ponto de audiência, uma vez que ele fez uma entrevista exclusiva com o Bolsonaro na pandemia, em 2020. Novembro de 2020, faz 2 anos. Foi a maior audiência dele, deu 1 ponto. Oh! Pois bem, o Lacombe depois foi transferido para o jornal da Rede TV. Então, no Rede TV News, tava lá o Lacombe, aquele lixo. Tá, só que aconteceu o seguinte, a audiência do Rede TV News começou a despencar. Ia cair. Se inscreve aí, eu assisti Rede TV News nos últimos tempos para ver o que tá fazendo, o que falam lá. Pois bem, faz uma cobertura mais ou menos e uma cobertura meio bolsonarista, não é uma Jovem Pan não, viu? Nem perto de Jovem Pan. Uma cobertura meio bolsonarista. Tá, quando tem um assunto ruim pro Bolsonaro, eles ignoram. Quando tem um assunto que é bom, olha, a economia melhorou, aí eles dão ênfase, é assim. Mas não ficam, Bolsonaro igual Jovem Pan, não. Mas a audiência começou a cair, provavelmente as pessoas pegando o ranço do âncora do jornal. Pois bem, chegou ao traço o Rede TV News agora em período eleitoral.
o Lacombe foi demitido da Rede TV. Aí o vice-presidente da Rede TV, que é amigo dele, apresentava também o programa ao lado dele às vezes, falou, olha, vamos tentar te dar uma saída honrosa aqui, a gente vai te transferir para um outro programa, fica um tempo e depois você sai. Quando já não foi mais Bolsonaro presidente, você sai. Porém, vazou a demissão dele. Vazou a demissão dele, já era. Você tá demitido, acabou, já era. Não tem mais saída honrosa para alguém que a demissão vazou. Demissão por quê? Porque deu traço de audiência. Então, um Bolsonaro na mesa. Olha que coisa, o Lula ganhou a eleição faz o quê? 2 semanas. Um pouquinho, e um dia. Em 2 semanas de Lula presidente eleito, nem é presidente, o Brasil já melhorou. Você já percebeu o ar mais puro? Você liga o rádio assim, não importa a emissora que tá, põe a emissora aleatória, tá mais puro o ar. Você liga a TV, também tá mais puro. Os bolsonaristas estão saindo pouco a pouco. Esse pessoal aí, essa cor já está sendo extirpada da vida pública pouco a pouco. Pois bem, na Rede TV tem essa aí, então isso acontece, eu vou te falar, isso acontece porque vai secar a tetinha. As empresas bolsonaristas, tem aí vários investigados no inquérito das fake news, você vai no programa do Ratinho, por exemplo, que é outro bolsonarista, começa o programa Avan, meio do programa Avan, não sei o que, Avan, e várias outras empresas bolsonaristas ali no meio. A Avan é a que é mais famosa das empresas bolsonaristas, é a mais ligada ao Bolsonaro. Pois bem, essas empresas que estão ganhando muito, mamando nas tetas do governo Bolsonaro, elas também pagam acima do valor de mercado. Não pensam, nossa, o comercial custa quanto aqui? 100 mil, que eles pagam 100 mil. Não pagam, pagam 200, 300, 400, que é para manter o apresentador que eles querem. Porque se você pagar o valor de mercado, a emissora tem a liberdade de falar, olha, estamos mudando aqui o apresentador, se a audiência continuar igual, você paga o mesmo. Porém, se você pagar muito acima, a empresa pode falar, não, eu estou pagando porque eu gosto desse apresentador. Se você mudar, eu não pago mais. Aí eu posso até pagar o valor de mercado, ou nem isso. Aí a empresa fica assim, opa, peraí, tem que manter o fulano ali. Lacombe, Fiuza, Henkel. Aí outro exemplo aí que, olha, 4 anos atrás, se eu falasse isso aqui pra você, você ia falar, Thiago, você é otimista demais. Ah, nossa, como eu lembro em 2019, 2020, os comentários aqui no Plantão Brasil, Thiago, você é otimista demais. Isso que você fala nunca vai acontecer. Eu lembro, se eu falasse isso naquela época, iam falar o mesmo pra mim. Se eu falasse, gente, o Bolsonaro vai perder a eleição, o Lula vai ser eleito presidente, o Siqueira Júnior vai ser tirado do ar. Em 2019, o Siqueira Júnior estava com recorde de audiência. Ele chegava a ter 5, teve um dia que ele teve 7 pontos. Ele incomodava a Rede Globo. Esse era o nível do Siqueira Júnior. Ele tem um programa lá em Manaus. O programa dele foi nacionalizado por tanta audiência que ele dava. Pois bem, o Siqueira Júnior começou a cair. Cair. Teve um dia até que ele chorou no ar porque estava perdendo patrocinador e tudo mais. Mas ok, começou a cair. Sabe o que aconteceu? Agora, em outubro, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, o Siqueira Júnior perdia do horário eleitoral. Como assim, Thiago? Assim, todo dia, por 20 minutos, tinha horário eleitoral. Seja, se era um estado em que tinha ainda segundo turno para governador, era 20 minutos, se não era 10. Tá, aí tinha lá a propaganda do Lula, do Bolsonaro e dos 2 candidatos ao governo. Ok. O programa do Siqueira Júnior na Rede TV era logo antes do horário eleitoral da noite. Dava menos audiência que o horário eleitoral. Quer dizer, muita gente mudava para a Rede TV, pro canal dele, para ver o horário eleitoral. Gente que não assistia a ele, mas assistia o horário eleitoral. Esse era o nível. Para um programa perder do horário eleitoral no mesmo canal, é porque a coisa tá ruim. Okay, nossa, essa emissora de TV consegue manter a audiência assistindo a TV, que é o que uma emissora de TV quer, mais gente assistindo no horário eleitoral, que é gratuito, não tem custo nenhum para emissora, ok, não tem comercial ali, mas tem logo antes e logo depois, do que num programa que tem um apresentador com um salário milionário, que tem uma produção grande, que tem tudo isso. Eu falo, peraí, tá, tem coisa muito errada. Os patrocinadores começam a fugir disso aí. Que uma coisa é um patrocinador chegar e falar, nossa, isso é um programa numa emissora de TV que é pequena, mas está dando 5, 6, 7 pontos de audiência, que é um fenômeno da televisão. Esse cara pode virar o novo Faustão, o novo Gugu, daqui pra frente. Outra coisa é você, é o patrocinador, falar, peraí, esse programa aí, fenômeno, tá dando menos audiência que o horário eleitoral. Eu prefiro colocar o meu comercial logo depois do horário eleitoral do que no meio do programa desse cara, que vai ter mais gente assistindo. E o que importa é quantas pessoas estão assistindo. Tá, o Siqueira Júnior começou, ele dava 5 pontos de audiência, ele começou a cair para 4, aí ele começou a cair para 3, aí 2. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui faz uns 6 meses em que eu tava rindo. Nossa, como eu tava dando risada. Por quê?
porque foi o primeiro dia que ele deu menos de 1 ponto. Ele baixou de 1 ponto a audiência. E aí ele ficou com 0,9, se não me engano. De média, de média. O pico foi 1,3, coisa assim. Tá, agora, o pico do programa do Siqueira Júnior é 0,8. Tem dia que ele fica com 0,3 de média. 0,3 de média, eu vou falar. Um vídeo do Plantão Brasil aqui, um vídeo normal, não precisa ser um vídeo, nossa, esse vídeo bombou, não, um vídeo normal do Plantão Brasil aqui, ou do portal do José, de outros canais aí de esquerda, em 2 ou 3 horas, tem mais audiência do que o programa do Siqueira Júnior. Esse é o nível, 0,3 é isso. Então, em 2 ou 3 horas, né, nossa, publiquei o vídeo hoje, e depois de 1 mês, quantas visualizações deu esse vídeo? Obviamente aqui são notícias, depois de 1 ou 2 dias quase ninguém mais vê os vídeos, né? Quase ninguém vê vídeos antigos do Plantão Brasil, porque as notícias já passaram. Mas, o que acontece é o seguinte, eu não tô falando de tempo não, tô falando de 2 ou 3 horas, já passou o número de visualizações que teve o programa do Siqueira Júnior lá em Manaus. E programa nacionalizado depois, hein? Esse é o nível que a coisa tá ruim. Então o Siqueira Júnior tá prestes, assim, tá com um pé no olho da rua. Só estão esperando o Bolsonaro sair, o Bolsonaro saindo acaba a mamata de você assiste o programa, aí comercial, Banco do Brasil. Aí de novo eu falo, se um comercial no programa custa 100 mil, olha, 100 mil. O Plantão Brasil, o 247, o José, tô dando só 3 exemplos, tem vários aí de esquerda, dão mais audiência que ele. Eu nunca ganhei 100 mil por um comercial, aliás, não tem comercial nenhum aqui, o Siqueira Júnior tem. Mas, de novo, imagina que custa 100 mil. Vai lá uma empresa estatal sob controle do Bolsonaro e fala, não, mas a gente tá pagando 1 milhão aqui. Por quê? Porque a gente quer. A gente gosta de pagar aqui, que a gente gosta do apresentador. Como a empresa estatal, apesar de ser estatal, tem lá o conselho, tem tudo mais, não é crime, teoricamente. Então, tem uma mamata muito, mas muito grande de apresentadores bolsonaristas. Eu falei aqui, se o Ratinho mantiver a audiência que ele tá hoje, a partir de janeiro prepara, que vai ser mais uma limpa. O Ratinho vai sair do ar. A partir de janeiro ele sai do ar. Eu vou te falar o que vai acontecer. A partir de janeiro o Ratinho, ele vai pegar o sapato do Lula, ele vai lamber, ele vai lustrar com a língua. É esse nível de puxa-saco que ele vai virar do Lula a partir de janeiro. E eu acho que antes de janeiro. O Ratinho, ele sempre teve respeito pelo Lula, apesar dele ser bolsonarista. Mas ele é bolsonarista por negócios. A partir do momento que os negócios dele façam com que ele tenha que tentar puxar o saco do Lula, ele vai tentar puxar o saco. Mas a mamata vai acabar, mamata que está agora no governo Bolsonaro, e se ele mantiver a audiência dele para o padrão SBT é muito baixa. Muito, muito baixa. Segue em queda. Audiência de 3 pontos em horário nobre na segunda maior emissora do país é baixo. Hoje até se discute quem é a segunda maior emissora, se é a SBT ou a Record, porque a Record passou o SBT em muitos programas, um deles é no horário do Ratinho. A Record dá mais audiência que o Ratinho sempre, às vezes o dobro de audiência. Novela recalchutada lá da Record dá o dobro de audiência do Ratinho. E olha que às vezes eu vejo, eu acompanho, e falo, nossa, a Record tem fiasco de audiência. Aí você vai ver lá, Record 4, Ratinho 3,5. Então, fiasco da Record, tá ainda na frente da SBT. Então tá ruim a coisa lá. Só que, de novo, comercial é Banco do Brasil, é Caixa, é Ministério do Desenvolvimento, é não sei o quê. Eu vou te dar um exemplo. Só para aprovar a reforma da Previdência, que roubou a aposentadoria e tirou 1 trilhão do bolso dos brasileiros para dar para bancos bilionários, o governo Bolsonaro gastou mais de 160 milhões de reais em publicidade. Boa parte no Ratinho. Boa parte. Siqueira Júnior ganhou 400 mil por uma inserção. Uma inserção, 400 mil reais. Um cara que tem menos audiência que eu. Pô, não querem me pagar alguém 400 mil reais aqui? Eu faço um vídeo de 15 minutos. Pô, na hora. Eu faço até 1 hora de inserção. O Siqueira Júnior, por 2 minutos, ganhou 400 mil reais. É isso. Esse é o tamanho da mamata. Agora a teta secou. Agora volta o governo Lula. E a gente vai pressionar aqui para que o governo Lula acabe. A teta secou, mas que seque mesmo. Mesmo. Porque eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que funcionava mal no governo Dilma, mas mal assim, péssimo assim, de nível, eu vou falar, sabotagem ao governo, era a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que é quem escolhe, aí é verba federal, não são das estatais, viu? É a verba federal mesmo do governo, para propagandas do governo. A SECOM no governo Dilma fazia sabotagem ao governo Dilma. Não sei quem era o secretário de comunicação lá, não sei quem trabalhava, mas era sabotagem.
Eu lembro que pagavam o que tinha de comercial da Secom no UOL, na Globo, em toda a grande mídia que batia na Dilma, dava, olha, rasteiras, assim, reportagens rasteiras contra a Dilma. Aí você abria lá o portal, na capa do portal tava ali denúncia sem prova contra o Lula. Aí 5, 6 analistas de opinião, todos condenando o Lula previamente, condenando a Dilma, falando a Dilma sabia, a Dilma é corrupta, esse governo isso. E aí, propaganda gigantesca do governo federal, assim. Eu falava, pô, meu, peraí. Aí você ia lá no portal da transparência, você via o governo gastando milhões e milhões e milhões na imprensa que só batia no governo. Eu falava, pô, meu, mas... Pelo menos não gasta nada. Pô, gasta em carro de som, gasta em outdoor, gasta em qualquer coisa, mas não fica dando dinheiro pra esses vagabundos. Dava. Era sabotagem. Espero que no governo Lula a Secom não sabote o governo como foi feito no governo Dilma. Não sei nos governos Lula, porque na época eu já não acompanhava. Eu ainda não acompanhava, nem em boa parte do governo Lula, foi ele quem criou o portal da transparência, nem tinha o portal da transparência parte do governo, depois tinha, mas eu não acompanhava. Mas no governo Dilma era assim, espero que no governo Lula isso não se repita. Porque senão, não tem como. A gente fica aqui na comunicação falando, é comunicação, é comunicação, é comunicação. E ficou aqui, o Thiago com 0 de verba, fica lá os outros canais de esquerda com 0 de verba, lutando. Enquanto o próprio governo lá dando milhões para a imprensa bater com fake news no governo. Aí, peraí, vou fazer o quê? Então, espero que isso se corrija no governo Lula. No governo Bolsonaro, foi assim, mas olha, uma loucura de como eles usavam verba pública para financiar esse pessoal. E quando se usa para financiar, não é só que eles estão ganhando mais dinheiro, né? Que eles têm mais dinheiro para melhorar a qualidade dos programas, tem mais dinheiro para contratar editores, para contratar repórteres, para fazer um programa de maior qualidade. E aí, quando o programa tem maior qualidade, o que acontece? A tendência é a audiência subir. Nesse caso, estamos falando de um monte de bolsominion incompetente que a população pegou ranço deles. Por isso a audiência só caía, não importa o tanto de verba que eles estavam ganhando. Então, a ver aí, a boa notícia é que a teta secou para esse pessoal. Ó, peço aí sua inscrição no canal e vamos manter aqui o Plantão Brasil, assim como os outros canais de esquerda. Se inscreva nos outros canais também, para a gente manter aí a liderança na audiência nas redes. Falou!